Olá, meus amados, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prefeito Progressista. Eu sou o César Vastucci e hoje a gente vai falar de um assunto que vocês estão cansados de ouvir, que é o Covid. O governador Eduardo Leite baixou aqui para a região de Porto Alegre e várias outras a bandeira preta. E com a bandeira preta veio muitas perguntas. Por exemplo, Porto Alegre vai fechar? De quem que é a culpa, mais uma vez, pelo estouro da pandemia aqui na nossa região? Essa e muitas outras dúvidas nesse vídeo a gente vai tratar, mas antes, um assunto tão importante quanto merece ser ouvido. Meu amigo publicitário, colorado, diretor de arte e socialista lindo, maravilhoso, Lucas Laux, infelizmente foi diagnosticado com 2 tipos de cânceres raríssimos. Eu falei socialista, mas quero deixar bem claro que se o Luquinhas fosse de direita, não tem nenhum problema para mim, porque eu sei separar amizade e posicionamento político. E para mim a amizade é o mais importante. Pois bem, o Lucas, ele então foi diagnosticado com esses 2 cânceres. São cânceres bem raros, eu nem consigo falar o nome deles, por isso coloquei aí embaixo na tela. E o tratamento para esses 2 cânceres, a gente ainda está tateando aqui no Brasil. Nós estamos sendo pioneiros nesse tipo de tratamento. E para fazer tal tratamento, nós precisaremos arrecadar R$60 mil. Pois é, imagina você, jovem, saudável, com um histórico de atleta, vai fazer exames de rotina, sente algumas dores, faz alguns exames, descobre que tem 2 cânceres raríssimos e que o tratamento para eles custa R$60 mil. E o tratamento tem 70% de chance de ser eficaz. O que você faria? Pois é, o Luquinhas não desistiu. E, mais do que tudo agora, ele precisa da nossa ajuda para juntar esse montante o mais rápido possível para iniciar o tratamento e então ter essa chance de viver. Para isso, eu deixei também aqui embaixo na tela para vocês o link da vaquinha, onde ele está arrecadando dinheiro. Também tem a possibilidade de adquirir um número para uma camisa do Inter através de uma rifa online e também os dados bancários dele, Pix e conta para transferência eletrônica. Eu sei que muitos de vocês não têm muito dinheiro sobrando, assim como eu também, mas se tiverem alguma coisa sobrando, doem, porque é muito triste a gente ter que lutar pela nossa vida, nós, principalmente que somos jovens, e ser acometido por uma doença como essa, nos desanima bastante, tira muito da esperança de viver, mas está acontecendo. O Luquinhas já arrecadou 1/3 desse valor e se a gente conseguir fazer uma força, a gente vai conseguir ainda muito mais e vai dar essa chance para ele, essa força para ele, para que continue lutando pela vida e quem sabe então realize o sonho dele. Ele já é publicitário formado e agora ele também quer ser médico. Então, gente, vamos dar uma forcinha pro Lucas e espero, do fundo do meu coração, que a gente consiga o sucesso nesse tratamento. Bom, enquanto o Lucas está batalhando para juntar o dinheiro necessário, vamos tratar de pandemia de coronavírus aqui em Porto Alegre. Recentemente, o governador Eduardo Leite classificou Porto Alegre e região metropolitana com a bandeira preta, ou seja, teríamos muitas restrições a caminho devido ao quadro de piora da pandemia aqui na cidade. Hoje, 20 de fevereiro, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Isso é quase um colapso da estrutura municipal de Porto Alegre. Pois bem, aí então, muitas dúvidas surgiram a respeito do que vai acontecer, qual que é o caminho que Porto Alegre está tomando em relação à pandemia e qual que é o principal culpado pela piora dos números aqui na cidade. Pois bem, essas são as dúvidas que a gente vai tratar a partir de agora aqui no canal. Dúvida número 1. Porto Alegre vai fechar? Não por enquanto. Porque, apesar de estarmos em bandeira preta, existe um dispositivo no modelo de distanciamento controlado chamado cogestão. Isso significa que, se o prefeito de Porto Alegre e o governador do estado decidirem que a situação aqui na cidade não é tão grave quanto o resto da região metropolitana, nós podemos adotar os critérios e protocolos de uma bandeira menor
anterior, no caso, a bandeira vermelha. Por isso, o comércio e outros setores da cidade não fecharão ainda, mas existe uma chance de o governador do estado revogar esse modelo de cogestão. Ele mesmo já falou que gostaria de fazer isso, porém, provavelmente vai ser pressionado por empresários e outros setores do mercado de não abandonar esse modelo de cogestão e então permitir que o prefeito de cada cidade permaneça com a autoridade de definir os critérios e bandeiras que achar necessário para o bem da sociedade. Question number 2. Os pacientes transferidos de Manaus para se tratarem aqui no Rio Grande do Sul foram quem trouxeram a nova cepa, a nova mutação de coronavírus para cá, para dentro de Porto Alegre? Óbvio que não, né, gente? O aeroporto, os ônibus, a rodoviária continua operando. Então, o fluxo de pessoas que entra e sai da cidade, entra e sai do estado é enorme, é imenso, imensurável. Então, a nova cepa do coronavírus entrou por qualquer outro tipo de meio. E os hospitais, eles têm protocolos rígidos de segurança. Os leitos de UTI não são para ficar circulando de entra e sai, né? Então, com certeza, a nova mutação do coronavírus entrou aqui dentro do Rio Grande do Sul por qualquer outro meio, exceto a questão dos pacientes que vieram para cá. Pare de destilar o seu ódio nas redes sociais e pare de falar coisas que não tem nada a ver. O coronavírus chegou no Brasil por milhões de portas, né? E não foi diferente com essa nova mutação. De quem que é a culpa por essa piora nos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, principalmente? Bom, a culpa, ela é minha, ela é tua, ela é do prefeito, do governador, ela é de todos nós. Admita, com o início da vacinação, a gente ficou um pouco descuidado, não é mesmo? A gente parou de fazer as higienes necessárias, de repente começou a frequentar mais as praias, começou a frequentar mais festinhas sociais, nem que sejam festinhas daqui a pouco familiares, né? Então a gente se aglomerou. A verdade é essa, a gente foi traído pela falsa sensação de segurança que a vacinação trouxe para todo mundo. E como a vacinação está muito lenta, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente acabou realmente se descuidando. E o que é pior, né? O vírus agora ele tem outras mutações que são mais contagiosas, outras mutações que são mais até mesmo letais em jovens como nós. Então, não dá para dizer que a culpa é especificamente de A, B ou C, porque na verdade a culpa é de todos nós. É claro que eu não vou ser demagogo aqui e dizer que o Sebastião Melo, o prefeito de Porto Alegre, é o principal culpado pelo coronavírus. Como eu falei anteriormente, né? A culpa é de todos nós. Porém, o nível de crítica que eu tenho para fazer sobre a atuação do prefeito de Porto Alegre é uma situação que vem desde as eleições ano passado, né? Ele sempre partiu do ponto, do discurso de que ia reabrir todo o comércio de Porto Alegre. Nós vamos reabrir em janeiro, sim, reafirmo isso. Que a vida tinha que continuar, que o vírus existia, mas nós teríamos que lidar com essa situação e preservar a saúde, mas também preservar a economia. Esse discurso é um discurso um tanto irresponsável, porque ele valida um comportamento de desleixo, de não cuidado com a nossa saúde. O prefeito de Porto Alegre, eu sempre falo isso, todo vídeo César Vastucci, fado sensato, repete. O prefeito, ele é um líder, ele valida comportamentos, ele inspira comportamentos, ele inspira atitudes. Então, no momento em que o nosso líder máximo, o prefeito de Porto Alegre, diz que está tudo bem, que o vírus está aí, a gente tem que conviver e que a gente tem que seguir a vida, a gente segue a vida. Porque se uma pessoa como ele está pouco preocupada, por que eu vou me preocupar, né? Então, como cidadãos, a gente acabou sendo motivados de maneira incorreta por um discurso do prefeito Sebastião Melo, mas ele não é o principal responsável. Ele só subestimou o coronavírus e até agora o seu secretário do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, Mauro Esparta, reconheceu que a situação era muito pior do que eles achavam lá na época das eleições, né? Então a gente tem que ter cuidado e um prefeito ele tem que saber se
se portar, ele tem que saber a consciência e a responsabilidade que ele tem como líder de uma cidade. Sebastião Melo provocou uma situação de conforto na população e agora a gente está vendo que não é bem assim. Última questão, e a vacinação? Porra, tanto tempo aí que já começou e tá muito devagar, não é mesmo? Porto Alegre começou aplicando vacinas nos idosos de 85 anos, profissionais de saúde e índios e quilombolas. Ok, é um bom início. Só que já passou quase um mês e nós recém chegamos na faixa etária de 83 anos. Tá muito devagar, tá muito lento. Sexta-feira, agora a última sexta, os postos estavam com um movimento muito baixo. Eu acho que aí tem um erro. Nós deveríamos ampliar um pouquinho mais as faixas etárias, porque a gente sabe que nem todo mundo vai se vacinar, que nem todos os idosos de 83 anos estão em Porto Alegre. Então, a gente não pode ficar com vacinas paradas nos postos de atendimento. Nós temos que vacinar o máximo possível e não perder nenhum segundo. Agora, quarta-feira, dia 23, chegarão novos lotes de vacina. Mais ou menos 50 mil vacinas chegarão em Porto Alegre. E a gente espera que a vacinação seja, então, ampliada. Mas está muito devagar, está muito lento. Não só aqui, mas em todo o Brasil. A gente está perdendo muito tempo e o governo federal está sendo muito pouco atuante no processo de compra de vacinas. Enfim, gente, a única forma de pôr fim na pandemia de coronavírus é a vacinação. E a gente não pode ratear. Temos que permanecer com os cuidados, temos que respeitar o distanciamento social, temos que nos cuidar, enfim, tudo a gente tem que fazer para evitar de pegar Covid. As variações de coronavírus que estão aí, a vacinação, ela cobre, só que até nós nos vacinarmos, a gente tem que ter cautela e respeitar os protocolos do distanciamento controlado. Eu não concordo com o fechamento do comércio porque a gente chegou num ponto de não retorno. Fechar o comércio agora vai agravar a crise em vários setores, que já estão machucados por causa do coronavírus. E eu confio que nós, como população, a gente possa redobrar o cuidado e então diminuir um pouco a curva e o número de ocupação dos leitos de UTI na cidade. Então, gente, cuide-se, previna-se, dê valor à sua saúde e contem sempre comigo, o teu prefeito progressista.